Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ando aqui um pouco sumida, né? Hoje eu vim aqui para a gente continuar aqui o nosso estudo do caminho da transformação para a cura, né? E hoje vamos entrar num assunto que esse 2021 causou muito nas pessoas e comigo também não foi diferente. Foram muitas 2021 foi um ano bem difícil para todo mundo, né? Muitas coisas aconteceram mais negativo do que positivo, mas de uma forma que a gente possa entender, que a gente possa crescer, evoluir espiritualmente. E que geralmente é na dor, né, que a gente passa por algumas emoções. Hoje, um dia, uma data muito especial, né? A gente sabe que a data do nascimento de Jesus, nosso Mestre Jesus, não foi dia 25 de dezembro, não tem nenhuma constatação, é uma data comercial, mas é uma data simbólica, né? Do nascimento de Jesus, uma data comemorativa. E muita gente, nesse período, sofre por separação familiar, famílias, esses últimos tempos está sendo muito assim. As famílias estão separando, os filhos voltando contra os pais voltando contra os filhos, irmãos voltando uns contra os outros, a família, né? Então, assim, muita gente passando por isso, além de discussão política, além dessa situação de pandemia, disputa de ego, de quem está certo, quem tem a razão. Então, a gente está nos fins mesmo, como fala, né, fins dos tempos, mas vocês podem ter certeza que tudo que acontece é para um lado positivo e tudo que acontece conosco são crenças que segurava a gente, que limitava. E a gente, com esse sofrimento que a gente passa a ter esse divórcio energético que a gente achava anteriormente que o divórcio energético, o divórcio, ele era uma coisa muito negativa, mas o divórcio energético, você deixar de lado certas situações, é muito positivo, é muito importante para o seu crescimento, para a sua evolução, né? Então, bem-vindos aqui ao canal, né? Adriana Terror, massoterapeuta Adriana Terror. Eu tenho dois canais, esse canal aqui que a gente sempre vai conversar, a gente vai fazer meditação. Vou trabalhar muito com vocês esse ano agora, que vai entrar agora a partir de janeiro. A gente vai entrar, vou falar muito sobre automassagem, sobre tratamento de cura, sobre meditação com os arcanjos, com os anjos. A gente vai trabalhar muito sobre isso, de cura energética, de reiki. De vez em quando eu vou entrar ao vivo para enviar reiki a vocês, tá? E vai ficar programado para vocês que quando você quiser receber, você pode entrar que vai estar programado para você. Então, é isso, gente. Quem começou aí, né, o YouTube jogou esse vídeo para vocês, pode ter certeza que não é por acaso, tá? Meu outro canal, ele é leitura de tarô, gratuito, por signos. Às vezes eu coloco energia para vocês, né? Você escolhe uma pedra e aquela situação, eu abro as cartas e eu leio, falo para você, sinto aí a sua energia. Deixa eu beber uma água aqui. E hoje nós falaremos sobre as emoções e as causas
das doenças através de emoções, emoções que a gente não consegue curar, tá? Emoções que a gente não consegue dissolver, né, digerir e acaba somatizando para a nossa saúde. Então, eu vou começar aqui lendo que nem sempre é fácil fazer o que as pessoas entendam origens emocionais das suas doenças. Um caso simples é o da hérnia de disco, por exemplo, um problema bastante comum hoje em dia. A primeira reação da maior parte das pessoas que recebem o diagnóstico da hérnia é divulgar de que o problema tenha origens emocionais, uma vez que para elas trata-se de algo puramente mecânico. Eu costumo responder da seguinte forma: a hérnia é sim algo mecânico, forma-se pela grande pressão de duas vértebras sobre uma cartilagem interdiscal. Mas de onde vem a pressão dessas duas vértebras que causam a hérnia? Questões emocionais fizeram você desenvolver uma contratura muscular contínua e profunda, e é ela que provoca a pressão entre as duas vértebras de que originou a hérnia. Essa explicação costuma deixar as pessoas surpresas. A pressão provocou alteração na postura. E por que alterou a postura? Porque o mundo é muito ameaçador. E por que o mundo é ameaçador? Porque meu pai perdeu o emprego, ou porque meus pais estão se separando e eu me sinto responsável, em parte, por essa separação. Essa situação me faz tensionar e contrair. Há uma alteração na consciência e a emoção de se sentir culpado se manifesta. E por trás dessa culpa está o medo da rejeição, o temor de ficar sozinho como resultado da separação dos pais. A rotina do mundo corporativo provoca muitos problemas de saúde ligados ao trabalho das empresas, como discussões e disputas internas, cortes traumáticos de funcionários, entre muitos outros. É comum que os funcionários das corporações sofram de enxaqueca, de gastrite, estresse, alterações hormonais, hipertensão, gripe. Caiu a resistência e a pessoa ficou gripada? Mas por que alguns indivíduos ficam gripados e outros não? Um deles diz que ficou gripado porque se estressou, mas se estressou por quê? Porque está havendo cortes na empresa e eu tenho medo de ser demitido, por isso vai afetar o pagamento das contas, da escola, dos meus filhos, etc. E você não tem uma reserva financeira? Não. Infelizmente gastei tudo. Mas por que você gastou tudo? E como essas perguntas vamos entender nas razões que fizeram esse indivíduo desenvolver tal sintoma? Em outro exemplo, o indivíduo pediu aumento para o chefe e ele não deu porque a empresa estava em crise. Naquela noite, ele passou mal, sente um aperto no peito, acha que está infartando e corre para o pronto-socorro. Lá, entre outros exames, fez o eletrocardiograma, mas nenhum deles aponta qualquer anormalidade. Marca uma consulta com o cardiologista, faz mais uma bateria de exames e novamente nada é detectado. Ele imagina, então, que o problema se deva ao estresse, então procura um psiquiatra que receita medicamentos. Esses podem até fazer efeito por um tempo, mas em muitos casos a crise volta a se manifestar. Por fim, faz o exame que detecta uma hérnia de hiato, que é eliminada com o uso de medicamentos certos. Precisamos nos habituar a investigar sempre a origem dos nossos problemas físicos, desde os mais simples. Se você tem dor de cabeça, pare e pense: de onde vem essa dor? Se olhar para trás, verá uma série de possíveis causas para ela. Veja, por exemplo, o caso de um homem que sentia dores nos pés. Fazendo um desses exercícios de Len Chi, ele se lembrou de que a origem delas estava na culpa que carregava pela morte do irmão. Na adolescência,
ele pediu para o irmão mais velho ensiná-lo a dirigir e, durante as aulas de direção, bateu o carro, causando a morte do irmão. A dor nos seus pés desapareceu no momento em que se conscientizou da culpa, né? Então, assim, olha só como que é, né? A gente já tem tanto costume de ingerir remédio, sente uma dor, vai lá e toma remédio. Sente uma dor, vai lá e toma remédio. Eu, por exemplo, eu estou passando por um processo que eu já sei por que tem essa causa de náuseas. Eu tenho essa, como se fosse uma labirintite, mas é emocional, sabe? Por alguns processos de relacionamentos do passado abusivos, né? Então, assim, tem várias situações que faz a gente desencadear alguma coisa. E eu sei que é isso. Que sempre quando eu penso numa situação e eu me pego pensando nessas situações, desencadeia essa, como se fosse, é o labirinto, né? Atinge o labirinto. O hipotálamo está muito próximo ali ao labirinto, então causa essas situações. E eu não vou ficar tomando remédio, porque eu sei qual que é a situação. Então, eu vou trabalhar muito aqui com vocês, a partir de janeiro, cura energética, que eu também vou estar fazendo em mim. E quem se sentir aí à vontade também de participar da cura energética, vai ser um prazer, tá? Então, envio de reiki. Então, assim, mesmo eu estando com esse processo, não é a minha energia reiki que vocês vão receber. A energia, tanto eu que envio, quanto eu também recebo. Eu recebo uma canalização. Então, isso daí vai me trazer equilíbrio e trará equilíbrio a vocês, tá? Não é energia nem de vocês nem minha, é do universo. Então é maravilhoso por isso. E se você também sentir a vontade aí de fazer o curso de Reiki, eu sou mestre em Reiki também, tá? Sejam muito bem-vindos aí à nossa turma, porque quanto mais você doa para o universo, mais você também recebe, tá? O universo também te doa. É muito legal, né? Então, se você está ajudando outras pessoas, então antes de você ajudar as pessoas, você recebe essa energia, ela vai transmutando e depois desse tratamento interior, a canalização ela é emanada para as outras pessoas também, tá? Muito legal. Então, agora a gente vai falar sobre as emoções e o enigma da somatização, tá? Muitas emoções são como o vento, assaltam-nos de maneira imprevisível e surgem sem aviso ou causa aparente. Caetano Veloso usa uma bela imagem para descrever uma emoção na canção Ciúme, na qual a certa altura declara que o ciúme lançou uma flecha preta. Cada um de nós lança flechas pretas que saem de dentro de nós de forma inesperada. Flechas pretas de raiva, de mágoa, de arrogância, de crítica, de julgamento, de condenação. São disparadas repentinamente e muitas vezes ferem pessoas queridas. E a canção de Caetano termina com o verso paira, monstruosa, a sombra do ciúme. Da mesma forma pairam sombras sobre todos nós, sempre prontas para lançar suas flechas pretas. As emoções agradáveis surpreendem e encantam, mas são com frequência ilusórias e passageiras. As emoções desagradáveis podem ocupar e dominar os pensamentos, estimular diálogos interiores negativos, em geral, repetitivos e persecutórios. A origem desses impulsos emocionais é desconhecida para a nossa mente narrativa, que fica aliviada quando eles desaparecem. São emoções que paralisam, causam dor e sofrimento, geram incertezas e medos, pressionam e debilitam as pessoas que muitas vezes buscam alívio em fantasias, drogas e diversões. As pessoas buscam e experimentam
diferentes métodos de terapia, tentando mudar e renovar suas atitudes e seu comportamento, muitas vezes sem sucesso. Isso resulta em frustração, decepção e desânimo, levando até mesmo ao desespero. Isso drena suas emoções e limita seu potencial de crescimento, sua capacidade de agregar pessoas à sua volta. Não deveria ser assim, pois os impulsos emocionais podem ser usados como uma fonte de mudança, de inovação, criatividade e prosperidade. A linguagem das emoções podem ser usadas para possibilitar um futuro renovado a partir de ressignificação das crenças. Cada impulso emocional é um enigma que traz em si uma resposta para a transformação e o crescimento das pessoas. Por isso, o segredo de viver bem consiste em aprender a usar favoravelmente esses impulsos para atingir objetivos na vida. As emoções primitivas são a fonte do verdadeiro controle da vida e da mente, mas a maioria das pessoas tem medo de ser seus próprios fantasmas e por isso não acha possível e não quer aprender a apreciar, usufruir ou sentir todas as emoções. Por isso criam mecanismos de defesa por meio de justificativas. As pessoas muitas vezes ficam presas ao passado, prisioneiras dessa forma poderosa e pouco compreendida, representada por suas próprias emoções que se expressam por meio de crenças e valores. Vivem em um conto de fadas em, em, enredadas em fantasias, à espera de um príncipe encantado ou da Cinderela, de uma paixão, de um romance idealizado, de uma felicidade perfeita, como prêmio para essa conquista. Apostam no sucesso profissional, na casa dos sonhos, nos filhos, no eterno amor romântico e apaixonado. Entretanto, por trás das armadilhas do sucesso profissional e do amor perfeito, oculta das pessoas que a cercam. A vida íntima pode estar repleta de tormentos e sofrimentos. Olha só como que é pertinente, né? Parece que eu já tinha lido esse livro quando eu falo com vocês. Isso é puramente intuitivo e narrativo mesmo, porque a gente vê mais ou menos algumas coisas que acontecem na vida da gente e esse livro ele vai confirmando, né? Então, gente, uma coisa que eu, desde criança, eu tinha na minha uma intuição forte, falava assim, eu preciso me organizar, cuidar de mim, porque nem sempre as pessoas vão cuidar da gente, né? Da forma que talvez a gente gostaria, que a gente merece. Então, a gente não pode punir os outros, porque a vida, ela tem esses porquês, e a gente sempre coloca sempre a responsabilidade em outras pessoas para a gente ser feliz, a gente coloca a responsabilidade no casamento, no namoro, nos pais, na profissão, no seu chefe, então, nos amigos. Então, muitas e muitas vezes eu me pegava, de vez em quando ainda me pego, e analiso esses fatos, né? Às vezes eu penso assim, eu sou mais amigos dos meus amigos do que os meus amigos comigo. Não, cada um oferece o que tem, o que pode, né? O que consegue no momento. A gente não pode culpar as outras pessoas por nada. Nós temos o livre-arbítrio e nós temos que, e nem também julgar se a parceira ou parceiro, né? Ah, eu não sou feliz por conta dessa pessoa. Não, você não é feliz por conta de você mesmo, porque nós somos responsáveis por nossa existência, cada um é responsável por sua existência. A gente é responsável pelos nossos filhos pequenos, mas depois que eles crescem também, a responsabilidade são deles. Então a gente sempre tem que também colocar isso também na vida dos nossos filhos, né? Que nós somos os coautores, nós somos os responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas emoções, e a gente tem que aprender a se controlar, porque é isso que faz a gente adoecer por conta de mágoas, por conta
de a gente achar que a gente não foi amado o suficiente, rejeições, né? Que isso acontece, mas é a gente que permite isso, a gente que deposita muita responsabilidade nos outros, a gente tem que buscar isso e colocar isso em cima de nós mesmos, né? Deixar as coisas mais leves, então as coisas começam a fluir mais. Mas quando a gente descobre isso, quando já é assim, já está numa fase adulta, aí dá a chance ainda da gente fazer essa limpeza. Como que a gente faz? É através de curas energéticas, emocionais, né? Através de meditação, através de auto-perdão. Primeiras coisas, primeiro de tudo, é a gente se auto-perdoar. Não adianta a gente ficar perdoando os outros se a gente não se perdoa, né? Então, é igual a história aqui do rapaz que ensinou o menino a dirigir, o irmão a dirigir, e se sentiu culpado pela morte, né, do irmão. Isso é um fato, cada um tem a responsabilidade, é uma coisa dolorosa, mas você tem que aprender a se perdoar. Se a gente não se perdoa, a gente não consegue perdoar ninguém. Então, o primeiro passo para a gente melhorar todos os nossos sintomas de gripe. Então, assim, no nosso curso, quem estuda comigo aqui, ou estuda em outros lugares, a gente tem cada chakra revela uma origem ali de doença e de sintoma emocional, né? Por exemplo, uma sinusite, uma gripe é uma frustração, uma dor de garganta é falta de comunicação, foi comunicação rompida, né? É quando não adianta você comunicar com certas pessoas que sempre volta contra você, tudo que você fala, então é aquela coisa que você quer falar, mas você sabe que não vai ter resultado nenhum. É a mesma coisa de pegar e ficar mexendo na merda, né? Você vai mexendo na merda, assim, ela vai fedendo, 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 fedendo. Então, o que, que você precisa fazer para isso? É você se curar, meditar, se perdoar. E as coisas vão dissipando, as coisas vão melhorando a situação. Hérnia de disco também são pressões, pressão de tudo quanto é lado, de problemas. Você quer resolver todos os problemas das pessoas, o seu e tudo, e olha, ela gosta de problema para resolver, vou jogar tudo lá em cima dela. Então, hérnia de disco, essas coisas de pressão, é tudo nesse sintoma assim de problemas. Você quer resolver os problemas, os seus problemas, os problemas dos outros. É muita pressão em cima de você e você viciou nisso, né? Então, assim, é muito interessante e a gente no próximo, agora eu vou encerrar, mas no próximo vídeo que eu já vou colocar aqui para vocês, a gente vai falar de prisioneiros das emoções, tá? E refém da angústia, porque tem gente que é prisioneiro e é refém dessas emoções e ficam doentes aí, né? Então eu vou encerrar por aqui para a gente dar início aí à nossa outra parte aí, tá? Para a gente encerrar aí, para a gente partir para a sexta parte, para em janeiro a gente já começar aí com algumas dicas, algumas séries aí de automassagem para você aprender também a lidar, tá? Com esse caminho da transformação para a cura, tá? Beijos, até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.